Levítico capítulo 9, versículos 23 e 24. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Podem se sentar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Esse estudo, o tema desse estudo é a dependência de Deus. E nós vamos aqui dividir esse estudo em 4 tópicos. Então eu vou estar lendo Louvado seja Deus. Israel, na sua longa jornada pelo deserto, aprendeu a depender inteiramente de Deus para a sua sobrevivência. Nesse primeiro tópico, nós temos que aprender a depender de Deus 100%. Veja bem, Israel no deserto, conhecido naquela época como os hebreus, eles aprenderam a depender 100% de Deus para a sua sobrevivência. Por quê? Porque eles estavam no deserto. E nós também temos que aprender a depender de Deus 100%. Mas veja bem, depender de Deus 100% não é cruzar os braços. É lutar, trabalhar sob a direção de Deus. Então, depender de Deus é a gente fazer as coisas sob a direção dele. Segundo tópico, Israel se alimentava do maná diariamente que caía do céu. Comiam das cordonizes que o Senhor lhes enviava. Bebiam da água que brotava da rocha. Seus calçados e suas vestes não se desgastavam, eram protegidos da escaldante luz do sol, pela coluna de nuvem que pairava sobre eles. Eram iluminados à noite pela mesma nuvem que se formava, se tornava afogueada, e suas saídas e paradas eram determinadas pela nuvem que cobria o santuário. Então, nesse segundo tópico, nós podemos ver aqui 4 pontos da provisão de Deus. Bem, aqui, esse evento aqui, registrado na Bíblia, foi quando o povo de Israel saiu do Egito e eles foram para o deserto. Então, durante essa trajetória no deserto, é o que estamos aqui narrando, que foi um período de 40 anos. E aqui nós vimos, no primeiro tópico, nós vimos que Israel tinha que aprender a depender de Deus para a sua sobrevivência. E assim somos nós também. Nós temos que depender de Deus 100%. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer sob a direção de Deus. E aqui nós vimos 4 pontos da provisão divina. Veja bem, eles se alimentavam do maná que diariamente caía do céu, comiam das cordonizes que o Senhor lhes enviava. Olha que coisa, eles estavam no deserto. Olha como nosso Deus é, a providência de Deus. Eles estavam no deserto. Esse texto é tão forte que tem pessoas que acham que isso é uma espécie de alegoria, que isso é uma invenção. A gente pode ver por aí diversos tipos de queixas com relação a isso, de pessoas céticas que não acreditam. Então, estando ali no deserto, o povo, vocês sabem como é um deserto. Deserto é deserto. Às vezes nós chamamos coisas de deserto trazendo o significado de que
não existe nada. Então, ali era um deserto, literalmente. E estando o povo de Israel no deserto, o povo de Israel saiu do Egito, e no Egito tinha de tudo. Mas era um lugar onde o povo não tinha como ficar. Egito simboliza o mundo. Agora o povo se encontra no deserto, e Deus provia na vida do povo. De manhã caía um maná, era uma espécie de um pãozinho doce como mel, para alimentar o povo. Ninguém ficava sem comer. De tardezinha, no final do dia, Deus enviava cordonizes, aquelas aves, para alimentar o povo. Então, primeiro ponto da provisão de Deus. Segundo, bebiam da água que brotava da rocha. Imagine, olha o poder do nosso Deus. No deserto não tinha água, e Deus fazia com que brotasse água da rocha. Interessante que a rocha, ela é um símbolo de quem? Cristo. Cristo é conhecido como a rocha eterna. Então, Deus fazia ali no deserto brotar água da rocha. Isso significa que se a gente estiver passando por alguma necessidade e nós clamarmos ao nosso Deus e confiarmos nele, se necessário for, Deus faz brotar água da rocha, porque ele é Deus. Segundo ponto da provisão, terceiro ponto, aliás. Seus calçados e suas vestes não se desgastavam. Gente, a palavra diz que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, e as sandálias do povo hebreu duraram todo esse tempo. Então nós sabemos que é impossível um calçado, seja uma sandália, seja um sapato, durar tanto tempo assim. Então, o que eu entendo nesse terceiro ponto aqui dessa provisão, que às vezes, quando nós temos um emprego, que é Deus que abençoa esse emprego, é Deus quem abre a porta, e nós temos as coisas do bom e do melhor. E quando não temos um emprego, talvez alguns de vocês não tenham passado por essa experiência, mas acredito que muitos passaram, de estar numa situação difícil, desempregado, e as coisas, elas, tipo assim, que no toque de mágica, elas aparecem. Ou até mesmo, a gente fica um tempo com aquela roupa, usando aquela roupa, e Deus faz com que aquela roupa dure, ou Deus envia uma pessoa para nos abençoar. Então ali no deserto não tinha ninguém, não tinha uma loja para comprar um sapato, uma sandália. Então Deus, ele usa dessa benevolência. Deus faz com que os calçados do povo de Israel, eles não se desgastassem. Então isso é a providência de Deus. E a quarta parte, eram protegidos da escaldante luz do sol, pela coluna de nuvem que pairava sobre eles. Eram iluminados à noite pela mesma nuvem que se tornava afogueada, e suas saídas e paradas eram determinadas pela nuvem que cobria o santuário. Imagine, é por isso que eu digo, tem pessoas que quando ouvem um texto desse, diz que é mentira. Diz que é mentira. Que isso aqui é uma figura de linguagem, que é uma alegoria, mas não é. Isso aqui é um texto literal. Então, quem não conhece, até aqui na ilha, por exemplo, onde nós moramos, às vezes nós pegamos assim um trecho, aonde não tem uma árvore, aonde não tem uma casa para dar uma sombra, e nós sentimos na pele aquele sol. Agora imagine no deserto, aquele deserto que o povo ficou ali 40 anos. Durante o dia era um sol tão escaldante que provavelmente o povo ia morrer. Mas Deus, ele é tão poderoso que Deus enviava uma nuvem, uma gigantesca nuvem, para dar sombra ao povo, por causa do sol escaldante.
E quando ia chegando na virada da tarde, que vinha a noite, o deserto também é muito frio e perigoso. Então o que é que Deus fazia? Essa mesma nuvem, ela virava uma nuvem de fogo para iluminar o povo na escuridão do deserto e também aquecer o povo por causa do frio. Então, o nosso Deus é um Deus de provisão, um Deus de providência. E aqui nós temos o terceiro tópico. A dependência de Israel na direção divina era impressionante. Era o Senhor quem determinava a rota que deviam seguir, os lugares de descanso, o tempo de permanência em cada lugar. A visível presença de Deus entre eles, por meio dessas miraculosas manifestações, animava-os na fé e incentivava-os a prosseguirem rumo à terra prometida. Interessante também que esse tópico terceiro tem a ver com o segundo, porque a nuvem, ela era, na verdade essa nuvem é conhecida como a cristofania ou teofania. Cristofania significa aparecimento de Cristo, teofania, aparecimento de Deus. Então Cristo naquela época ainda não tinha sido revelado, o povo de Israel, nem ninguém conhecia sobre Cristo, e Cristo, ele estava ali presente nessa nuvem. Cristo sempre foi o nosso Deus, o nosso provedor, sempre foi o nosso Salvador, e era Cristo, através daquela nuvem, que salvava o povo. Então aquela nuvem não só protegia o povo do sol, como de noite a coluna de fogo protegia o povo do frio, mas aquela nuvem também era ela quem guiava o povo, porque quando a nuvem parava, o povo não era bem, saía adiante, eles iam morrer por causa do sol. Então quando a nuvem parava, eles paravam. Quando Deus queria que eles fossem a algum lugar, a nuvem ia. Então não era eles andavam e a nuvem seguiam eles, era eles que iam seguindo a nuvem, debaixo da nuvem. Então é interessante, porque se Israel não se colocasse, se o povo de Israel não se colocasse na dependência de Deus, eles não iam sobreviver. Então Israel, o povo de Israel, naquela época conhecido como os hebreus, eles se colocaram na dependência de Deus para sobreviver ao deserto. E aqui nós temos o quarto tópico. O mesmo tem que acontecer conosco. Devemos entregar ao Senhor o nosso destino e a nossa vontade, e, confiantes como Israel, permitir que Ele nos conduza até alcançarmos a Canaã celestial. Então, o que temos que aprender com esse quarto tópico e último é que nós temos que andar não na nossa própria vontade. É bom explicar. Quando no primeiro tópico eu falei sobre depender de Deus 100%, eu abri um aspa, entre aspas, eu coloquei ali que depender de Deus não é você cruzar os braços, é você trabalhar, lutar, mas sob a direção de Deus. E nesse quarto tópico, quando diz assim, o mesmo tem que acontecer conosco, devemos entregar ao Senhor o nosso destino e a nossa vontade, destino e vontade, e confiantes como Israel, permitir que Ele nos conduza até alcançarmos a Canaã celestial. Então, veja bem, nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Quando eu digo isso, não estou falando com relação a toda a humanidade, mas sim, esse estudo também serve para toda a humanidade. Mas eu estou aqui em particular, a igreja, como igreja, nós temos que andar na direção de Deus. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus. E aí, o que acontece? Não fazer a nossa própria vontade. Então, a igreja, ela não pode ser antropocêntrica, colocar o homem no centro, ou até mesmo você se colocar no centro da sua vida, porque se você entregou a sua vida a Cristo,
você tem que colocar Cristo no centro. Então, a visão da igreja tem que ser cristocêntrica. Então, nós temos que andar segundo a vontade de Deus. Mas como vamos andar segundo a vontade de Deus? Basta vocês lerem a palavra de Deus, a Bíblia, e obedecer a Bíblia, que é o que é a Bíblia? É a palavra de Deus. Então, fazer a vontade de Deus é andar segundo a sua palavra. Agora, olha que interessante, quando diz aqui, permitir que Ele nos conduza até alcançarmos a Canaã celeste. Ou seja, o povo quando sai do Egito, o propósito daquele povo, o destino daquele povo era para ir para a terra que mandava leite e mel, a Canaã. Só que era uma Canaã terrestre, é onde está hoje Jerusalém e todo aquele local chamado Palestina. Mas a nossa Canaã não é a Canaã terrestre, é a Canaã celeste, conhecida como Jerusalém celeste. É onde a promessa vai se cumprir em nossas vidas, que é o que nós buscamos e o que qualquer pessoa quer, que é viver eternamente. Então, nós, para conseguirmos viver aqui na terra, cumprir a nossa missão e alcançar este grande alvo, que é também o grande prêmio, que é a salvação, que é a vida eterna, nós temos que fazer com Israel, se colocar na dependência de Deus 100% para sobreviver. E essa passagem aqui vai mostrar que quem não depende de Deus não consegue chegar até o fim. Porque Israel, quando sai do Egito, saiu ali cerca de 2 milhões de pessoas, entre homens, crianças e muitos egípcios que se converteram ao judaísmo, que seguiu Moisés. Mas quando eles estavam no deserto e eles murmuravam, porque estavam comendo aquela mesma comida todo dia, estavam ali, passavam necessidade, claro. Deus dava o maná, Deus enviava cordonizes, Deus fazia água brotar da rocha, mas eles passavam necessidade também. Mas era um momento de prova. O que foi que aconteceu? O que se agravou com relação a isso aí foi que muitos dos que estavam no deserto começaram a murmurar. E o que foi que aconteceu? Quando chegaram na terra de Canaã, próximo à terra de Canaã, nenhum dos que saíram do Egito entraram na terra prometida. Somente 2, que foi Caleb e Josué. E até o próprio Moisés viu a terra prometida de cima do Monte Nebo, mas não entrou. Porque quando o povo estava com muita sede, e o povo ali perturbando, Moisés, não aguentando a pressão, ele desobedeceu a Deus. Deus mandou que ele batesse na rocha com a vara, e ele foi e bateu 2 vezes. E a rocha, ela representa o Senhor Jesus Cristo. Ele feriu a rocha 2 vezes. Sabe o que significa isso? Que Jesus ele foi ferido uma vez só e foi suficiente para salvar a humanidade. Então, quando Moisés bate na rocha 2 vezes, significa que tem que existir 2 sacrifícios. O que já existiu na cruz do Calvário e um outro sacrifício. Então, Moisés, quando ele bate na rocha uma vez, tudo bem, mas quando ele bate na rocha pela segunda vez, ele ofende a santidade de Deus. E por isso, ele não entrou na terra prometida e por pouco não perdeu a salvação. Mas por ele ser um grande homem de Deus, um grande profeta, um homem que lutou, perdeu toda a sua vida pastoreando aquele povo no deserto, Deus fez ele ver a terra prometida, mas ele não entrou. E assim também somos nós. Se nós que somos a igreja do Senhor não nos colocarmos 100% nas mãos de Deus,
Se a gente não colocar Deus na direção de nossas vidas 100%, nós não vamos conseguir completar a nossa missão. Então, se vocês querem ver a glória de Deus, como diz aqui no texto, eu peguei um texto que tem a ver com isso aqui, mas eu gostei só dessa parte aqui, quando diz assim, Levítico capítulo 9, versículo 23 e 24. 23 diz assim: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Se vocês querem ver a glória de Deus e se alegrar com o poder de Deus, só tem um jeito para isso acontecer: nós colocarmos nossas vidas 100% diante do Senhor. Nós colocarmos o Senhor na direção de nossas vidas 100%. E eu volto a falar, depender de Deus 100% não é cruzar os braços. Vai ter muita luta? Vai ter muito trabalho? Vai. Mas tudo sobre a direção de Deus. Essa é a única forma da gente ser abençoado aqui na terra e depois ver a glória de Deus, entrar na Jerusalém celeste. Então, que a gente possa colocar Deus no controle 100% de nossas vidas. Amém?